tarde. Café com Ana Antunes hoje é aqui no Chaves Burger, que fica na rodovia Amaral Peixoto, aqui de frente, quase de frente para a Universal, né? Isso, do lado da Honda. Isso, eu estou aqui com o Kelson. É Kelson, acertei? Isso. Bonfim, que é o proprietário aqui. Estou encantada com o estabelecimento, já fiz até uma livezinha pequena, já está postado no Story. Mas assim, pessoalmente, gente, é um encanto. Eu virei criança novamente, porque a gente sabe que o personagem Chaves, né, para quem tem mais de 30, 40, né, é um personagem aí muito antigo, mas assim, até hoje encanta e encanta até essas novas gerações, né, Kelson? É atemporal, né? É pra criança, é pro adulto, então é uma... Nós tivemos a oportunidade de ainda pegar episódios novos, né? Lá atrás, hoje em dia é reprise, mas mesmo assim ele está aqui com essa decoração lindíssima para não deixar essa história morrer. Por isso que eu vim aqui conhecer, porque está nas redes sociais, todo mundo está falando, né? E eu já fui até convidada para vir aqui para conhecer. Eu falei, não, tem que entrevistar de alguma forma. E ele aceitou. E muito obrigada por isso. Tá bom, seja bem-vinda. Obrigada. Quanto tempo Chaves Burgers em Araruama? Em Araruama são 3 anos e meio. A gente começou pouco antes do início da pandemia, 5 de fevereiro de 2020. Já com essa decoração? Não. Nós éramos um food truck de 2x2. Era ainda na Praça da Bandeira. Quem é cliente antigo sabe. Éramos só eu e um motoboy começando. Nossa. E minha esposa. Então era bem pequenininho. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, ainda no meio da pandemia, a gente percebeu que tinha uma necessidade de aumentar, porque naquele início da pandemia foi um boom do delivery. Sim. Então, para quem não tinha, foi legal. Para quem começou também foi bom. Infelizmente, por uma coisa chata, mas foi um boom assim, absurdo do delivery. E aí a gente teve que vir para uma lojinha aqui do lado. Era uma lojinha um pouco menor, tinha 38 para 40 metros quadrados. Depois de quase um ano, a gente teve que aumentar, e aí eu vim para essa loja do lado. Aqui, quem já veio aqui sabe que a loja era um pouquinho menor, tem mais ou menos 1 mês e meio a gente aumentou, fez essa expansão aqui. E aí tivemos que expandir. Que e bom. Aí estamos aí, há 3 anos e meio nessa batalha. Sucesso! Começou pequenininho, já está desse tamanho, agora com uma decoração. E sempre foi o nome Chaves Burger? Sempre, desde o início Chaves E Burger. por quê? Por uma série de fatores. Na verdade, o meu primo da minha esposa, ele tem uma loja chamada Chaves Burger, também em São Gonçalo. E aí ele sempre me incentivou a ter alguma coisa, a ter um negócio. E aí, quando eu resolvi sair do corporativo, que eu trabalhei por 18 anos com área de departamento pessoal, no ambiente corporativo, atrás de uma mesinha. E aí, depois disso, em 2019, fiquei desempregado, ele me incentivou a buscar alguma coisa. A nossa ideia já era se mudar para Araruama. A gente morava em São Gonçalo na época. Sim. E aí ele falou, se você for mesmo, abre com o nome Chaves Burger. Era uma outra identidade visual, era um outro conceito, um pouco mais minimalista. Não tinha tanto mural, não tinha tanto painel, até pelo custo que isso leva, né? Sim. Então eu preferi começar pequenininho, para ir crescendo de pouco a pouco. E aí a história foi expandindo. Então assim, parte é pela nostalgia de ser fã, de acompanhar desde sempre. Na minha infância a gente não tinha tanta facilidade como é hoje, de ter uma TV a cabo, de ter muito conteúdo em YouTube, muito conteúdo em rede social. Minha infância era em TV aberta, e o que tinha de legal mesmo na minha infância era esses seriados muito parecidos com Chaves, né? Então assim, eu nunca gostei muito do desenho em si, do anime em si. Eu sempre gostei muito do humano, e o Chaves era uma ideia bem legal pra gente, e era conteúdo de conversa no colégio, então era legal. Que bom. Então assim, você não é, como se fala, colecionador não, né? Não sou colecionador. Tá, então gente, a história é quase familiar,
né? É porque vem de família, né? Vem de família. E ele se interessou. É uma coisa assim, que a gente entra aqui, eu nunca tinha entrado. Quando eu entrei, você parece que respira assim algo realmente, a nostalgia que você falou. Você lembra um pouco da sua infância. E é muito interessante. As crianças, obviamente, devem ficar loucas aqui dentro. É exatamente isso que a gente tem de ideia, né? Quando eu abri o negócio, apesar dele ser ainda pequeno, na minha cabeça é um pouco, eu sempre falo, né? Tudo parte de um sonho. Sim. Né? Tudo que acontece é parte de um sonho. O lema da loja, para mim, internamente, tudo aqui já foi um sonho. Então, que legal. De início era uma coisa pequenininha, mas a ideia era exatamente isso. Quando a pessoa entrar aqui, não proporcionar a ele somente uma experiência gastronômica. Não ele vir aqui só para comer um hambúrguer. Ele vir aqui e ter uma experiência completa. Uma experiência desde o atendimento, quando ele é recebido, até quando ele tem esse impacto de ver todos os murais. Sim. Entendeu? Que é a primeira sensação, quando a gente entra, é olhar todo esse painel, que foi feito pelo aquele artista, né? Isso, foi feito pelo Diego. Ele é um artista paulista. Sim. Mas ele é radicado no Espírito Santo já há muito tempo. Ele está vindo para a região dos Lagos agora, então assim, ele está... É um trabalho muito Ele está lindo. para Rio das Ostras agora, então ele fica aí nesse vai e vem, mas é ele. Então... Eu conheci, quer dizer, eu não o conheci pessoalmente, um amigo lá, o Maguinho ali no Guerreirinhos, né? Na escolinha Guerreirinhos. Na escolinha, isso. Ele fez um painel e tava lá o nome. Aí meu amigo falou, não, ele também fez lá do Chaves. Eu falei, Até então eu passava aqui, porque eu moro ali no Parque Hotel, e eu olhava, mas não olhava. Sabe quando você só passa? Aí depois que eu falei, não, peraí, aquilo lá é diferente. Aí começaram a falar pra mim, até me convidaram pra vir aqui. Eu falei, Chaves, mas aonde Chaves? Né? Porque realmente não tinha essa pintura, esse painel. Então quando falava o nome a gente não identificava muito. Aí... porque assim, é mais a questão de... A loja ela era muito lateralizada, né? Ela sendo só essa parte de lá, ela era muito lateralizada. Então quem passava... Só tinha a vidraça aqui na frente e a placa escrita hamburgueria na frente. Então, assim, não tinha aquele impacto do cenário. Sim. Então, a minha ideia, quando ele veio fazer essa segunda parte, ele fez um painel lá na primeira parte da loja, em 2021. E agora, em finalzinho de agosto, para início de setembro, ele veio e fez esse restante aqui. Então, assim, ele vai colocando na gente uma ideia em cima da outra, e coisas que vão compondo o cenário. Então, assim, boa parte do que aparece na loja hoje são ideias, sim, que a gente trocou juntos, mas são ideias que ele vai falando assim, isso aqui vai funcionar melhor, isso aqui vai dar um impacto visual melhor. Que legal. Então, ele é um artista... Excepcional. É quase uma tatuagem isso aqui. Não é? É uma composição, não é só um desenho. Tem a história também. Tudo conversa, né? Tem o carinho também, a dedicação, né? O agradar quem entrar. Foi tudo realmente muito bem pensado, não foi aleatório. Quais os critérios, né, para se oferecer um bom serviço, um bom cardápio seu aqui? Qual o seu critério? Então, é exatamente isso que eu falei inicialmente, né? Eu tenho, para mim, que apesar da gente ter alguns feedbacks de comerciantes da cidade que tem uma certa questão quanto ao valorizar, ao ser valorizado pelo público, para mim, o atendimento é o motivo pelo qual a pessoa retorna. Sim. Você pode ter uma comida boa, você pode ter um ambiente legal, mas se você não é bem atendido, Verdade. Uma experiência que não é completa, né? Sim, a gente não volta. Não volta. A gente não volta. Eu digo que assim, as pessoas não voltam pelo atendimento, elas vêm pelo primeiro impacto, mas elas não voltam pelo atendimento. Elas podem relevar que num dia não vai estar tão legal o hambúrguer, num dia não vai estar tão legal a batata, mas ela nunca vai relevar que ela foi mal atendida.
e é uma coisa que eu falo para as minhas meninas que trabalham comigo, né? É aquele momento que você tem que entender qual é a sua vibe. A minha vibe, por exemplo, não é atender. Eu gosto de atender, mas quando se torna para mim uma obrigação, eu acabo... porque assim, aquele negócio, tem respostas que o dono acaba de uma forma sendo meio que grosseiro. Então assim, às vezes eu não estou diretamente ligado ao atendimento diariamente, exatamente por quê? Por entender as minhas falhas. Então, onde eu não sou bom, eu tenho que delegar alguém, eu tenho que passar essa responsabilidade para alguém. Então assim, eu tenho as minhas meninas que eu as cobro diariamente quanto ao atendimento. Quando tem que reclamar, a gente reclama. Quando tem que conversar, a gente conversa. Mas é a vibe delas, é o negócio delas. A gente estava conversando antes, né, sobre meninas trabalhando, sobre mulher atendendo. Então, assim, é um negócio mais caloroso o atendimento da mulher. O atendimento do homem não é tão próximo, né? Depende muito. Não é que não aconteça. Existem sim suas exceções, mas... Para mim, na maioria das vezes, pelo menos para o atendimento, para o carinho de se fazer ali do jeito que eu quero que seja feito, do mesmo carinho que eu levo o meu negócio, eu quero que quem trabalhe para mim toque o que está fazendo com muito carinho. Porque cozinhar nada mais que do que uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor. Verdade. Eu estava até brincando com elas ontem com a frase do Jacan, do Eric Jacan, né, que ele fala o tempo todo. O tempero da cozinha é o amor, né? É o carinho, é como você demonstra a forma que você está fazendo aquilo, é aquele carinho, uma forma bem... né? E assim, para mim o atendimento é o primordial. É o primordial. Quando a gente está cozinhando, até mesmo em casa, o trivial ali, se a gente estiver de mau humor, estiver triste, chateado, a gente passa aquilo pro alimento. Não sai igual, né? Eu já entrevistei, eu já entrevistei, né, que eu te falei, lá a Ana Paula, da chefe Ana Paula, né, do Zanata, e a gente estava falando exatamente isso. Porque o atendimento é primordial, mas também o fazer ali com carinho, com capricho, também é legal. Porque não é só a recepção, né? É o que eu falei na minha fala anterior. Assim. Desde que a pessoa entrou, para mim tem que ser uma experiência completa. Sim. Desde que a pessoa entrou na minha loja até o momento que ela sai, ela se sentir bem. Isso. Ela não falar assim, eu fui... Quando a gente sempre tem o costume de perguntar, né? Se foi bem atendido, foi tudo certo, teve algum problema com o seu lanche. Então, assim, a gente sempre pergunta para a pessoa. Às vezes parece aquele negócio meio clichê, né? Tá perguntando só porque existe um scriptzinho. Mas pra gente é um script, mas muito mais que isso, é uma necessidade da gente saber o feedback do cliente. Porque às vezes acontece aquilo, da gente não tá bem, às vezes a chapeira pode estar de mau humor, às vezes a casa cheia. Então, assim, a pessoa existe aquele negócio, né? O que eu estou entregando e o que a pessoa está recebendo. Às vezes, para mim, o atendimento foi excelente. Mas para você que está aqui num dia de casa cheia, num dia de véspera e feriado, então, assim, um dia atípico, pode acontecer. Podem acontecer falhas que a gente não percebe. Então, sempre é importante a gente perguntar. É uma coisa que, assim, hoje já está no sangue de quem atende para mim. Pergunte. Não, sim, questione, para que a pessoa entenda que a excelência do atendimento para a gente é o mais importante. Sim, eu vou te falar como cliente, essa pergunta insistentemente, às vezes até tem falha, mas por ser uma pergunta que a gente vê que a pessoa está preocupada, a gente acaba nem falando. Às vezes é uma coisinha ou outra, muito insignificante. E a gente acaba não falando. Eu estou falando isso como experiência, como cliente também. E você está certíssimo, que quando a gente vem, a gente chega a pagar, né? A gente não procura preço, a gente vem pagar porque a gente quer a experiência. Porque se a gente for buscar preço, obviamente que a gente vai achar lugares mais baratos, então, mas a qualidade não é tão boa, ou se a qualidade é boa. Mas assim, eu sempre digo, eu faço muito, como eu gosto de café, eu faço o exemplo do café. Tem lugar que o café é delicioso e é R$5. Tem lugar que o café é delicioso na mesma proporção e é 12. Só que eu não estou pagando 5 e 12, eu estou pagando a experiência do local. Aonde mas você vai tomar um cafezinho desse tamaninho, você paga R$12. Eu falei, eu não estou pagando pelo café, eu estou pagando pelo ambiente, eu estou pagando pela experiência daquilo dali. Entendeu? Então aqui não
foge à regra, porque você vai chegar aqui, você vai ver primeiro uma estrutura lindíssima, painéis lindíssimos, muito bem feito, você pode olhar assim e, sabe, não tem assim, defeitos. E você vai pagar pela a experiência, não é pelo valor em si do produto, né? Então, assim, eu vou deixar até claro aqui. Não, porque tem gente que fala assim, não, porque assim, existe, caro. porque muita gente compara, né? Assim, porque aí é conceitual, né? Existe uma diferença entre preço e valor. O que eu estou entregando de valor, né? Eu ouço algumas vezes assim, o comércio local não é valorizado, o comércio isso. Mas eu acho que é muito mais o que eu estou entregando para o meu cliente para que ele valorize. Sim. Né? Assim, a gente tenta sempre entregar o melhor. Eu digo sempre, eu não trabalho só pelo dinheiro. Ninguém é demagogo e vai dizer que trabalha simplesmente 100% por amor. Mas assim, eu acho que quando você coloca o amor, o que você vai receber não é só o dinheiro. Sim. É o feedback. É você ouvir, como eu ouvi outro dia aqui na porta da loja, um cliente que veio e saindo da loja ele falou para mim, é muito legal ver um comércio numa cidade como Araruama, não ficar simplesmente estagnado, se preocupar sempre em estar melhorando alguma coisa, se preocupar em melhorar a apresentação, se preocupar em melhorar o ambiente, se preocupar em melhorar a loja. Então assim, é por isso. É por isso que eu trabalho, não é só pela grana. Entendeu? É porque a grana vai pagar as nossas contas, isso é inevitável, o nosso conforto, né? A gente tem que correr atrás disso. Mas, assim, a experiência que ele nos proporciona, né? Assim, é aquele valor ali mesmo. É como ele disse, não é preço, é valor. Né? Ele está dando valor ao trabalho dele e a gente que vem aqui, a gente também tem que dar esse valor. Porque você não está entrando em qualquer lugar, né? Tem lugares aí que a gente entra e, assim, não é bem atendido. Até comida, como a gente está até falando, né? O alimento é até gostoso, mas o atendimento não é legal. Aí você vai pagar um valor alto. Eu já cheguei aí em restaurante e o valor ser realmente absurdo e eu pensar assim, bom, eu vou ser, assim, extremamente atendida. E que você não é. Aí eu penso assim, tudo bem, a gente pagou, mas poxa, eu não paguei pelo que eu comi, eu queria ter uma experiência. Então isso pra gente é muito ruim e realmente a gente não volta. É verdade. Eu tô falando como cliente já aqui, gente. Como é feito essas escolhas do seu produto? Você mesmo compra, você mesmo pede, você mesmo monta? Como é que é essa criatividade? Então, as criações, algumas delas vieram lá de São Gonçalo, né? Que no início, por exemplo, a gente trabalhava só com hambúrguer, o famoso processado, né? O hambúrguer que as pessoas chamam, é aquele hambúrguer que você compra no mercado, congelado, né? A gente não tinha opções artesanais. Então, assim, não é que é mais simples de fazer, mas ele é menos trabalhoso. Sim. Ele é menos trabalhoso porque ele tem... lá, Você pega ele já está processado, ele é um produto pré-cozido, né? Então você vai jogar ele na chapa e vai trabalhar ele com maior facilidade. Mas inicialmente eram esses que vieram já de um cardápio pronto que esse primo meu tinha em São Gonçalo. Depois eu vi uma necessidade, né? Até porque quando eu comecei, a minha experiência com hambúrguer era aquele primeiro dia. No dia 5 de fevereiro de 2020 foi o primeiro dia que eu fiz um hambúrguer na minha vida. Olha. Eu não tinha feito hambúrguer nem em casa. Então... Curso, nada? Nada, nem curso, nada. Porque não era uma questão de assim, não era um processo que para mim já vinha sendo trabalhado por um certo tempo. Eu fiquei desempregado e aí por essa situação a gente tinha algumas opções, né, de ficar lá embaixo ou de realmente resolver vir para cá. E aí, nesse meio de tempo, a gente veio, se apaixonou por Araruama. A gente veio no aniversário de uma amiga da minha esposa, da filha de uma amiga da minha esposa, aqui atrás, inclusive, no Magi Sonho. E aí, nesse dia, eu me apaixonei por Araruama. Para mim era uma cidade que eu conhecia de passagem, eu não conhecia de vir. Sim. Mas naquele momento eu falei, é isso aqui que a gente quer para nossa vida, é isso que a gente vai ter para nossa vida. Legal. E aí a gente resolveu abrir o negócio. E quando a gente veio, a gente trouxe o cardápio de lá já praticamente igual
As diferenças eram os fornecedores, porque os fornecedores de lá não atendiam aqui na época. E aí a gente veio, colocamos algumas coisas, e depois a gente foi inserindo de pouco a pouco os artesanais. Os artesanais, assim, é muito que eu digo de curiosidade, né? Eu vejo muito YouTube, hoje eu vejo muito... Dificilmente hoje eu vejo TV. O que eu vejo hoje na TV é relacionado ao meu trabalho. Eu vejo muito reality culinário, eu vejo muito YouTube de influencers que são ligados à culinária. Eu sigo muita gente que é de uma cena muito mais desenvolvida que a nossa hoje, que São Paulo é uma cena muito desenvolvida para o hambúrguer. É uma cena que um dia, é um dos meus sonhos, um dia seja aqui muito parecido com eles. Sim. Porque lá, quando você vai, é uma experiência diferente. Quando você está numa cidade que respira a gastronomia como São Paulo respira, é diferente. Sim. É diferenciado em qualquer lugar que você vai. Verdade. E assim, os hambúrgueres que eu crio hoje, porque os hambúrgueres artesanais, todos eles foram criações minhas. Mas são todos com alguma referência. Sim. Buscando referência de alguém. Então eu tenho hoje o Chaveco, por exemplo, que é referência de uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, uma pessoa que eu fiz um curso com ele em 2021, inclusive. Legal. Uma pessoa que, assim, é um espelho para mim, tanto quanto profissional, quanto como pessoa. Ele, assim, o hambúrguer do mês agora, ele é uma referência a um hambúrguer que eu vi no YouTube. Então, assim, legal. Tem algumas coisas que a gente vai, né, alimentando para poder Você tirar sempre buscando informação. É como dizem, né? Na vida nada se cria, né? Tudo se copia, né? Assim, não é simplesmente você pegar e você bota o seu toque, né? Então, assim, você encontra o seu jeito, encontra o que o seu público vai... Porque não adianta simplesmente você fazer, vou replicar aqui o que a pessoa fez e o meu público vai comprar. Não comprar, eu digo de desembolsar valor. É comprar ideia, né? Então, tem muito disso. As referências e como que eu trago isso pro meu público. Às vezes não cai no nosso gosto. Algum tempero, alguma coisa diferente que não cai no gosto. Aliás, não é no nosso gosto, é no gosto da região onde você está. Porque assim, o hambúrguer do mês, ele nada mais, nada menos do que uma coisa pra gente trazer uma novidade no cardápio, porque a gente tem alguns hambúrgueres no cardápio, mas é aquele negócio, né, que às vezes a pessoa fala assim, eu quero uma coisa diferente. Sim. Né? Então, a ideia é o quê? Todo mês eu dar uma receita diferente, eu apresentar uma receita diferente, e essa receita diferente, ela acaba virando um teste. No futuro, talvez ela entrar no cardápio. Legal. Tem um hambúrguer nosso hoje no cardápio que ele era era um hambúrguer do mês. Ele foi o nosso primeiro hambúrguer do mês, que foi o Chaveco. Ele foi o primeiro hambúrguer do mês e virou sensação. Ele é um dos mais vendidos hoje. Aí hoje está dentro do cardápio fixo. Então, assim, tem alguns que fazem muito sucesso. A gente fez há 2 meses atrás o Taco Max. Era um hambúrguer de smash, prensado na chapa, com um envolto de um pão de tortilha. Pão tipo tortilha. É um hambúrguer leve, é um hambúrguer pequeno, que assim, acaba dando para a pessoa ali uma sensação, quero comer uma coisa, mas não quero comer uma coisa muito pesada. Então é um hambúrguer leve, que pode ser consumido em qualquer dia, então não é só naquele dia do lixo, né? Tô com vontade de comer alguma coisa diferente, vamos lá. Então tem, assim, pensando exatamente no que o público vai comprar, né, de ideia. Entendi. Então, é isso. E então aqui agora virou gourmet? Não, a gente tem as duas vertentes. Eu tenho o hambúrguer processado ainda e eu tenho o hambúrguer artesanal. A minha ideia é não dá para eu desmerecer o meu público que comprou a minha ideia quando eu estava pequeno. Sim. Então eu não gosto dessa ideia de que eu estou crescendo, eu vou esquecer o meu público, porque não é só questão de pagar pelo artesanal. Sim. Tem gente que vem aqui na loja e não come artesanal, por quê? Porque não gosta. Porque não é o tradicional gosta mesmo. Do tradicional, gosta. Tem gente que vem aqui há 3 anos e come o mesmo hambúrguer. Vem toda semana, vem todo mês e come o mesmo hambúrguer. Sei como é que é.
Então não dá para eu simplesmente pegar e falar, não, esse daqui eu não vou trabalhar mais porque eu não quero. É difícil pra gente, que a gente está acostumado a comer determinadas coisas em determinados lugares, que às vezes a gente pega o cardápio, vê assim, nossa, tem isso, tem aquilo, mas vai lá no tradicional. Não tem jeito, eu não sei o que é. Não tem jeito. Aí a gente sai, vai pra casa e fala, poxa, podia ter experimentado não sei o quê. Mas não tem jeito, a gente vai voltar no outro dia e vai fazer a mesma coisa. Porque a gente já está viciado naquilo dali. Né? Então não tem essa. Então aqui, gente, tem o gourmet para quem gosta, né, de experiências novas, né? Tem gente que sai de casa que não quer o tradicional de jeito nenhum. E tem o tradicional. Então atende todos os gostos. Come o artesanal e se apaixona. Então, troca ele. E tem todos os gostos. Eu sou muito de degustar, eu não sou de comer. Então quem come, assim, vai muito no tradicional sempre. E quem degusta quer estar sempre experimentando. Quer estar sempre experimentando alguma coisa diferente. É isso aí. Quem entende aí vai saber. Você já falou da importância de servir bem, que eu achei muito interessante, que faz toda a diferença. E infelizmente a gente mora na região, não falando mal de Araruama, que eu gosto muito, eu sou daqui, mas o atendimento aqui em determinados lugares realmente não é bacana. Realmente não é. Às vezes o problema não é o dono, às vezes o problema já é o dom da pessoa que não é para aquilo dali, para aquele serviço. Porque eu acho que é você encontrar o lugar certo para cada um. Sim, né? isso aí. E aí eu acho que tem um toque, sim, do dono. Porque não adianta simplesmente você pegar uma pessoa, eu quero, e porque quero, porque eu achei, essa pessoa aqui eu vou jogar ali, pronto, ela vai atender. Não é assim. Eu acho que você tem que entender se a pessoa é a certa para aquele negócio, é a certa para atendimento, é a certa para ficar ali vamos dizer, na parte de trás ali produzindo, pré-produzindo. Então, assim, tem gente que nasceu para atender e tem gente que nasceu para estar nos bastidores. Não adianta tirar da cozinha e botar para servir. Por isso que eu digo que, assim, não é só a pessoa, não é só quem você contrata, não é só... eu acho que é um mix. Tá certíssimo. É o dono, sim, acompanhando ali, às vezes reclamando, às vezes sendo chato. Eu digo muito isso, né? Às vezes, de duas uma, né? Você vai falar todo dia, de duas uma. A pessoa vai simplesmente se estressar e falar, não quero mais isso. Ou a pessoa vai falar assim, não, para não me falar mais, eu vou ali acertando, eu vou fazendo assim, do jeito que tem que ser. E assim, muitas das vezes parece ser uma coisa muito simples. Aqui eu digo para as meninas uma coisa muito simples que hoje já é no sangue dela. Então, assim, o cardápio tem que ficar sempre do lado da mesa. O guardanapo, a guardanapeira que a gente chama, ela tem que ficar virada com o número para um lado. As mesas e as cadeiras têm que estar alinhadas com a pessoa, porque é como a pessoa chega na minha casa, né? Sim. Quando a pessoa vem aqui na loja, ela está chegando, eu chamo a minha loja nas redes sociais, inclusive, de lojinha. Assim, a pessoa está chegando na minha lojinha e ele está olhando e falando assim, nossa, as mesas todas alinhadinhas, tudo assim, tudo certinho, as mesas limpas. Então, assim, quando você chega num ambiente assim, já é um primeiro impacto. Sim. Já é um primeiro impacto. Mas isso é do dia a dia. Sim. É de você direcionar o funcionário do jeito que você quer. Né? É você direcionar para que ele colabore com você e ele entender que aquilo é um negócio não só seu. Aquilo é um negócio que se eu estiver crescendo, ele também está crescendo. Sim. Entendeu? Sim. Muitas das vezes a gente não entrega para ele o que a gente está recebendo, né, de bênção. Então, assim, a bênção vem, eu acho que a gente tem que distribuir de alguma forma. Sim, com certeza. O sucesso acaba sendo para todos. E eu reparei isso aqui, do cardápio. Eu reparei. É porque é uma coisa que parece ser muito boba. Mas não é. Mas não é, porque é uma coisinha que quem vem e repara a pessoa que vem aqui toda semana, ela repara. O cardápio sempre está no mesmo lugar, do mesmo jeito. E quando a pessoa chegou, ela já sabe que o cardápio está ali na mesa, já sabe como assim. E assim, vai tirar uma dúvida, já está ali a pessoa já de prontidão olhando para ele. Legal. Assim, isso é muito importante. Sim, muitos detalhes, rico em detalhes aqui, gente. Qual é a sua maior dificuldade como empreendedor aqui?
maior dificuldade, olha, eu já tive maiores que eu tenho hoje. Né? Mas assim, eu digo que empreender não era uma coisa que eu sonhava. Não era uma coisa que pra mim era, vamos dizer assim, era o que eu queria fazer pro resto da vida. Quando eu resolvi empreender, eu digo que eu me encontrei. Olha. Eu achava que o que eu fazia há 18 anos antes de empreender era o que eu ia fazer pro resto da vida e era o que me completava. Mas, assim, hoje o que eu tenho bastante dificuldade, até o que qualquer empreendedor tem, é você encontrar um fornecedor que te entregue com assertividade. Hoje, graças a Deus, eu não tenho fornecedores, eu tenho parceiros. Hoje os meus fornecedores, dificilmente eu tenho dificuldade, tenho problema. Mas é um trabalho diário. Sim. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente a gente abrir aqui às 6 e meia, o horário que a gente abre, mas a gente chega aqui às 5 horas, as meninas chegam para pré-preparo, às vezes chegam mais cedo, dia de feriado, chegam mais cedo. Eu acordo de manhã já começando a trabalhar, então assim, eu venho para a loja praticamente todos os dias, mas muitas das vezes as pessoas simplesmente acham que é você abrir as portas e tá tudo pronto, né? É tudo uma mágica. Mas não é, tem um trabalho pré-acontecimento, pré-abertura da loja, que demanda muito tempo, demanda muito estresse. Às vezes acontecem coisas. A gente tem um fornecedor que essa semana não entregou, então você tem que sair para fazer compra na rua, e aí você não encontra talvez o mesmo insumo, e aí esse insumo você tem que ir para um lugar mais longe para buscar. Eu não gosto de ficar substituindo insumo, porque ele troca, ele altera o sabor. Sim. Então, hoje a maior dificuldade é o que qualquer empreendedor tem. Essa é a sua preocupação? Hoje é a minha preocupação. Já foi a minha preocupação, sim, a equipe, já foi a minha preocupação a estrutura, mas depois de um certo tempo a gente vai acertando um monte de coisinhas, né? Claro. Então, coisas que a gente não tinha lá no início. Eu comecei como... Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas eu comecei como qualquer empreendedor. 99% dos empreendedores começam na ilegalidade. Eu não tinha alvará, eu não tinha licença, eu não tinha funcionários registrados. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Não, lógico que não. Porque eu acho que, assim, tudo acontece no momento correto. Sim. Tudo acontece no momento de Deus, né? Lógico. Mas hoje, graças a Deus, todos os meus funcionários são registrados. Hoje, graças a Deus, a gente tem todos os registros de alvará, de licenças. Algumas coisas que a gente tinha de preocupação na cozinha. Quando eu comecei a minha cozinha, era uma cozinha muito pequena, que tinha uma estrutura não precária, mas uma estrutura que a gente tinha condição na época. Eu tinha um botijão de cozinha debaixo da minha chapa para trabalhar, que não é o ideal, né? Para quem tem cozinha industrial, para quem conhece cozinha industrial, é perigoso. Sim. Né? Até em casa é perigoso para a gente, mas numa cozinha industrial é perigoso você trabalhar com botijão aquele botijão pequeno, P13 na cozinha. Então, graças a Deus, depois de um tempo a gente conseguiu, já tem 2 anos já que a gente tem um botijão de gás encanado. Então, assim, são coisas que lá atrás eram preocupação, mas que eu acho que é muito mais da gente se mexer para encontrar a solução. Sim. Não é simplesmente eu falar assim, eu tenho esse problema e esse problema para mim sempre vai ser um problema. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para garantir que o meu produto vá de uma forma legal para o cliente, que ele tenha uma experiência legal aqui na loja e também no delivery, mas o que eu vou dar de estrutura para a minha equipe para isso? Então, assim, era a estrutura inicialmente. Eu falo com a minha esposa, eu tinha medo de abrir a loja e simplesmente num dia vir a fiscalização e fechar minha loja, porque eu não tinha registro. Sim. Não tinha registro. Eu imagino o seu medo. Né? Eu acho que é o medo de todo mundo que tá nesse. Mas assim, acho que tudo é um momento. Sim. É um momento e você não ficar quieto simplesmente. É um custo? É um custo. Você tem que pagar licença, você tem que pagar um especialista para fazer esse processo. Tudo é custo. Sim. Mas eu acho que tudo também tem o bônus.
O bônus de você deitar sua cabeça no travesseiro e simplesmente estar tranquilo, que você está fazendo o correto, eu acho que isso é a melhor coisa. E o dia que você conseguiu, então, nossa, foi uma alegria. O dia que eu recebi o meu alvará foi incrível, incrível. Tanto é que você guardou até o dia, o mês e o ano que você fez seu primeiro hambúrguer. É porque para mim foi uma coisa muito marcante. Sim. Muito marcante. Para mim, além de ser uma mudança de vida, foi aquele suspiro de que eu conseguia fazer outra coisa. Sim. Eu não precisava simplesmente fazer só o que eu fiz a minha vida inteira. Então, assim, era uma coisa, era um suspiro, era meio que um alívio. Eu comecei muito pequeno, eu comecei no food truck de 2x2, um food truck muito pequeno, e eu tinha R$4.000 para iniciar o meu negócio. Assim, eu não tinha nem para pagar os insumos que eu comprei para começar a trabalhar. Sim. Eu tinha R$4.000 que eu tinha na época que pagar aluguel, eu tinha na época que pagar o meu dia a dia. Então, assim, era R$4.000. Isso daqui era para acontecer mesmo, você pode ter certeza. Eu acho que tudo, eu agradeço a Deus todos os dias. A Deus principalmente todos os dias. Claro que eu não posso falar, Deus me abençoou para eu ter tudo isso, mas se a gente não corre atrás também, não adianta. A gente tem que ter ação, né? Vou colocar na mão de Deus, vou ficar sentadinho esperando ele fazer tudo, ele não vai fazer. Não. Então, assim, eu agradeço a ele, agradeço quem passou por aqui, os meus colaboradores que já passaram por aqui, que foram, por uma série de motivos, foram embora, outros que estão aqui ainda. Então, assim, eu tenho muita gente para agradecer, mas principalmente a Deus. Sim, tem história. Tem. Tá vendo, gente? Não é só um estabelecimento para você sentar e comer hambúrguer. Agora vocês já sabem a história do Chaves por trás dos bastidores. É uma história de superação, de coragem, né, de empreender, né, de mudança. Né? Então, assim, eu estou muito feliz por mostrar essa história. Até falei com você, né, em off, que o que me interessa nessas entrevistas é a história por trás. Não é mostrar o hambúrguer, não é... É interessante até você contar aquilo dali. Até porque eu acho que cada criação é uma alquimia que você faz dentro da sua cozinha. Então, também é uma história, é interessante. Mas a história de vida, estou vendo que a base dele é a família, é Deus, isso é muito importante hoje em dia. Então, assim, a equipe, o carinho, o cuidado que ele tem com todos os detalhes e com certeza o atendimento. Então, para mim, já está super recomendado, obrigado. Super aprovado. E olha que eu ainda nem experimentei, mas eu vou vir experimentar, com certeza. E assim, mas já está super recomendado, gente. Pode vir. Fica na rodovia Amaral Peixoto. Rodovia Amaral Peixoto, 350 km 95. Fica do ladozinho da Honda. Sem erro. Quase em frente à Universal. A frente aqui é estacionamento ou não? A frente aqui é estacionamento, na rua do lado também tem estacionamento. Então, passou, olhou... Vaga é o que não falta. E aqui é para adulto, não é só para criança, que nós, né, entrando aqui a gente vira criança também, assim como eu já virei. É como eu digo, é para criança pequena e para criança grande. Também. Qual é o @ do Instagram? Chaves Burgers. Segue lá. É o Chaves Burger com Szinho no final. Segue lá, porque ele também tem o delivery, já que você não quer vir, né? Eu aconselho a vir. Né? Mas... Quem quiser vir, a experiência completa é aqui. Tira foto, marca, né? Acho interessante, porque aí ele reposta lá no story. Tem bastante painel para brincar. E aí vocês também repostam lá. Abre agora às 18h30. Abre às 18h30 todos os dias, até às 23h59 no delivery. Segunda? Todos os dias. No delivery até às 23h59, no salão até 15 para meia-noite. Tá vendo? Então vem experimentar, eu recomendo demais, muito obrigada, tá? Agradeço a sua esposa, manda um abraço, um beijo pra ela. Eu tenho certeza que também tem os dedinhos dela. Tem os dedinhos dela. Principalmente no cardápio. Tem uma vitrinezinha dela ali, quem vier na loja vai ver também. Tem a vitrinezinha ali, segue também, @Fofilhas. É verdade, eu vou lá, eu vou ela faz laços, faz tudo que tiver de enfeite para princesa, tá ali na Fofilhas. Eu vou ali depois tirar uma foto e vou postar para vocês verem e vou marcar ela, tá bom?
Muito obrigada por essa Obrigado. experiência, muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser de inspiração para muita gente, que esse é o intuito, servir de inspiração para outras pessoas. Pode ter certeza que eu vou sair daqui com um aprendizado pelas palavras que você falou, tá? Não é nada disso daqui é em vão, eu acredito muito nisso. Cada pessoa me traz algo bom e eu tenho certeza que os meus seguidores vão vir aqui te conhecer. Que bom. Ele tá sempre aqui, não é isso? O dono tá sempre aqui. Eu tô sempre aqui. Quando eu cheguei, ele Se tava eu não tô, varrendo, se eu não tô aqui na frente, eu tô escondido em algum lugar aqui. fazendo alguma Ou coisa. tô na cozinha inventando alguma coisa. Eu tô irritando alguém na cozinha, criando alguma coisa. Vem, tira uma foto com ele também, Pode. né? Pra poder mostrar. O dono é meio vergonhado, mas É. pode vir e pode tirar, não tem problema não. Então, gente, venha conhecer, tá bom? Muito obrigada Tá novamente, bom, tá? obrigado, viu? Gente, beijo e até a próxima. Tchau.